Olá, senhoras e senhores, uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, que ela esteja cada dia em vossos corações, guardando a vossa vida, enchendo-vos de paz, enchendo-vos de alegria, enchendo-vos da glória do grande e eterno Deus. Eu quero mais uma vez dar uma boa noite, ou talvez um bom dia, né? Eu não sei em que horário do dia você vai ouvir esta reflexão, mas eu quero desejar que Deus te abençoe, não somente por acompanhar nosso canal, mas pelo seu carinho, pela sua amizade, pelas suas críticas, pelos seus comentários. Que Deus te abençoe grandemente, que encha a tua vida de graça e de poder. Tem um bom tempo que eu não faço reflexões, estou aí na correria, né? Trabalhando muito, estudando bastante e servindo a Deus pela sua infinita misericórdia. Às vezes não nos sobra muito tempo para estarmos aqui fazendo essas reflexões para os queridos, mas quando sobra essa possibilidade, nós estamos aqui nesse compromisso, nessa missão de transmitir aos senhores uma porção daquilo que Deus tem colocado no nosso coração acerca da sua sublime e poderosa palavra. Nesta noite eu gostaria de falar um pouco acerca de um tema que a princípio vai parecer até estranho, talvez até exagerado, bombástico, impressionante ou até mesmo cômico. Mas você vai entender junto comigo aonde eu quero chegar. O tema é: servos de Deus ou ajudantes de Satanás? O que nós temos sido no meio cristão? Para tanto, eu gostaria de convidar os senhores para que nós possamos ler 2 versículos aqui na palavra de Deus, que estão registrados na primeira epístola de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, capítulo 3 da primeira epístola de João, versículos 1 e 2. Eu estou lendo aqui na tradução de Almeida Revista e Corrigida, mas os senhores podem usar qualquer tradução que estiver à vossa disposição. Diz assim a palavra de Deus: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não vos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Usando como base estes 2 versículos, eu gostaria de repetir o tema da nossa reflexão. Você é um servo de Deus, é um filho de Deus ou um ajudante de Satanás disfarçado dentro da igreja? É uma coisa real, é uma realidade simples de entender e que muitas pessoas fingem não entender, é que o fato de portar uma Bíblia não transforma ninguém em um filho de Deus. O fato de ir à igreja
de repente até mesmo de ter feito uma profissão de fé, de repente até mesmo de ser um dizimista, de vestir-se a caráter, de seguir certos rituais de determinadas denominações, não transforma ninguém num servo de Deus, em um filho de Deus. O que existe muitas vezes são pessoas que enganam-se ou que procuram enganar as outras, tentando se passar dentro das igrejas por servo, por filho de Deus, quando na verdade estão a serviço do próprio Satanás, disfarçando-se dentro das igrejas. O servo de Deus, ele tem algumas características que são visíveis, que percebemos de longe. Quando você olha para um servo de Deus, a primeira coisa que você nota é que você está diante de uma pessoa que nasceu de novo. Como Jesus disse ali para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Essa expressão nascer de novo, o próprio Nicodemos achou tão estranha que ele disse: mas Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pode porventura o homem tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É a pergunta de Nicodemos para o Senhor Jesus. Jesus é enfático quando diz para ele: não. Ele tem que nascer da água e do Espírito. Ele tem que mudar radicalmente a sua posição de vida. Tem que ser alguém que abandonou de forma tão radical a sua vida pregressa, que de longe perceba-se que aquela pessoa praticamente nasceu de novo. Então, quando você se depara com um servo, com um filho de Deus, a primeira coisa que você percebe é que você está diante de uma pessoa que nasceu de novo. De uma pessoa que radicalmente teve a sua vida transformada. Diferente de quando você se encontra diante de alguém que apenas se diz servo de Deus, que apenas se intitula filho de Deus, mas que no fundo carrega uma vida acompanhada de pecados, de mentiras, de enganos e de velhos hábitos do passado nunca abandonados. E você percebe claramente, este aí não é e não pode ser um verdadeiro filho de Deus. No mínimo, ele está enganando-se a si mesmo, ou ele está a serviço de Satanás. Quando você olha para um verdadeiro servo de Deus, você percebe que você está diante de alguém que não aceita suborno, de alguém que não se vende aos costumes mundanos dessa época e não se curva diante dos deuses estranhos que encontramos atualmente aos montes por aí afora nesse mundo. Você percebe que você está diante de uma pessoa que o seu amor para com Deus é tamanho que, em hipótese alguma, ele permite se curvar diante dos deuses e das imagens desse mundo. Seja o Deus do sexo, seja o Deus da cultura desse mundo, seja o Deus do erotismo, do mundanismo, do dinheiro,
da pornografia. Olhando para um servo de Deus, meu amigo, você vê alguém que não se deleita na mentira, que não se deleita em falar mal da vida do seu irmão, que não se deleita em ver o mal do seu próximo, que não se deleita, que não se alegra com a miséria do seu semelhante, que não tem prazer mesmo em ver o seu inimigo padecer, sofrer, ser humilhado. Apesar de, mesmo sabendo que Deus é justo e recompensa cada um segundo as suas ações, mesmo assim, o Filho de Deus ainda se entristece quando vê o ímpio sofrer, mesmo padecendo pelos seus próprios erros e pecados. Mas quando você se depara com alguém que tem prazer em ver a miséria dos outros, e é o que mais nós vemos atualmente, pessoas que parece que têm prazer de ver a queda do seu irmão, pessoas que parece que têm prazer de oprimir, de humilhar, de jogar as outras pessoas para fora da igreja, de expulsar aqueles que foram alcançados com tanto sacrifício, com tantas lágrimas. Eu me pergunto se realmente nós estamos diante de servos de Deus. Se nós estamos realmente diante de filhos de Deus. Porque filhos de Deus não agem dessa maneira. Filhos de Deus não saem de casa em casa falando mal do ministério, falando mal da vida do pastor, falando mal da vida da sua igreja, criticando destrutivamente a vida de todos os membros da comunidade cristã. Um servo de Deus não age dessa maneira. Então, quando eu me encontro diante de pessoas que agem assim, eu só posso ter um pensamento claro na minha mente. Essa pessoa acha, engana-se, pensando que é filho de Deus, quando na verdade ela é uma semente maligna, um joio plantado no meio de trigo, alguém que está a serviço do inimigo das almas humanas, do diabo, dentro da igreja, para tentar destruir a vida do ministério, a vida da igreja, sem saber que ele está servindo ao diabo e corre o risco de a qualquer momento ser arrastado para o lago de fogo junto com aquele a quem ele está servindo. Eu não posso acreditar que eu estou diante de um servo de Deus quando eu olho para uma pessoa que sem motivo aparente agride a sua mulher, é violento com seus filhos, não respeita os seus pais, não respeita o seu próximo, não respeita a autoridade eclesiástica da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, vestidos como santinhos, falando manso, delicado, falando palavras bonitas para convencer a massa, a multidão, se vestem bem, se portam bem, são simpáticas, agradáveis, mas que quando estão longe das vistas da igreja, são verdadeiros predadores, mentirosos, adúlteros, contadores de piada, de anedotas, têm a mente podre, vazia, na verdade não vazia, mas cheia de maldade, de maledicência. Eu não posso acreditar que eu estou diante de um servo de Deus quando eu me encontro diante de uma pessoa dessas. E por incrível que pareça, senhoras e senhores, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, enganadas,
Pessoas que acham que porque vão aos domingos para o culto, carregam a Bíblia, chega lá, canta 2 hinos, entrega um dízimo, está tudo resolvido. Aquilo resolve o problema da sua alma. Você está enganado, meu amigo. Você está equivocado. Se você tem emprestado a sua língua, a sua vida, os seus membros ao pecado, então você não tem feito um papel de servo de Deus. Se você tem sido um instrumento para destruir a vida do pastor da sua igreja, a vida do ministério da sua igreja, a vida dos seus irmãos, então você não tem sido um servo de Deus. Então você não tem feito o papel de um verdadeiro cristão, de alguém que está na terra a serviço de Cristo, porque não foi isso que Cristo ensinou a ninguém. Não foi isso que João quis dizer quando disse assim que se alguém está nele, deve andar como ele andou. E Cristo não andou mentindo, enganando, dando calote, passando cheque sem fundos, adulterando, aliciando as irmãs da igreja, cercando, perseguindo, humilhando. Cristo não andou fazendo isso, usando as pessoas de escada para subir no ministério, para crescer. Cristo não fez nada disso e nem ensinou nenhum dos filhos dele a andar por esse caminho. Então, se você tem andado por estes caminhos, fique de olho na sua vida, porque de repente você pode até imaginar, até achar que é filho de Deus, que é servo de Deus. Você pode até propagar para as pessoas que você é um servo de Deus, é um homem de Deus, é uma varoa de Deus. Mas as suas atitudes podem dizer o contrário de você. Lembra-me agora quando o Senhor Jesus ele dá ali em Mateus capítulo 5 até o 7, aquele grande sermão da montanha, e ele fala dizendo que pela árvore, pelo fruto, se conhece a árvore. Não se colhem figo dos espinheiros, nem uvas dos abrolhos. Não adianta você dizer com seus lábios, gritar a plenos pulmões, lá no microfone, cantar louvores, para impressionar, achando que pode impressionar Deus, e as suas atitudes não condizer com aquilo que você prega e com aquilo que você ensina. Você só está enganando a você mesmo. Porque o fruto que você demonstra na rua, no meio dos colegas de trabalho, da faculdade, em casa com os familiares, é totalmente oposto àquilo que você prega lá na igreja, aquilo que você canta, aquilo que você defende lá. E se isso tem acontecido, então você não é um servo de Deus. Você lembra quando Jesus diz em Mateus 7:21? Ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não curamos, não fizemos muitos milagres? E Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou pessoas que têm um fruto totalmente diferente daquilo que defendem lá no altar. Então, meu amigo, procure levar uma vida sincera diante de Deus. Procure ser honesto, ser sincero, não ser fingido. Seja quem você é. Não defenda aquilo que você não é. Não pregue aquilo que você não faz. Não mande os outros seguirem por um caminho quando você está seguindo por outro totalmente diferente. Como disse Jesus aos fariseus, não coloque uma carga excessiva sobre os ombros dos outros se você não quer nem com um dedo mover aquela carga. Para que não corra o risco de, ao invés de ser um filho de Deus, você se transformar num agente do demônio para destruir a obra de Deus. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de mim e de você.
para que possamos ser verdadeiramente filhos de Deus e não ajudantes de Satanás. Fique na paz. Que Deus te abençoe.